Pronto. Então, bom dia mais uma vez, gente. A gente vai dar uma. Aproveitar que Juliana está aqui hoje, para a gente dar uma recapitulada onde paramos semana passada. A Uhum, gente começou a introdução, Juliana, só que a gente não avançou muito na semana passada porque eu fui lendo linha a linha, né? E aí, como eu queria destacar algumas nuances da escrita do Freud, né? E até da personalidade dele mesmo, a gente sim, acabou não avançando muito na semana passada. Só que aí, como a gente combinou, depois do nosso encontro de sábado passado, hoje a gente não vai fazer essa leitura linha a linha, né? Eu fiz a leitura e destaquei algo que eu acho necessário a gente falar, comentar, discutir. Mas também, assim, é como eu falei no grupo, falei semana passada, não é não precisa necessariamente ser um monólogo, né? Onde só eu falo ou só eu sei de tudo. sim, Não necessariamente porque eu estudo psicanálise, sou psicanalista e tenho mais tempo nessas leituras que tenho coisas que eu não saiba, né? Ou vocês têm uma leitura, uma percepção que talvez eu mesmo lendo muitas vezes nunca tive. Então aqui o espaço é aberto, eu disse semana passada e digo de novo, não é um espaço vertical, né? É um espaço horizontal, onde todo mundo aqui não tem essa questão de hierarquia do saber, de quem sabe mais, quem sabe menos, toda dúvida é válida, todo comentário é válido, então vocês fiquem à vontade. Talvez assim, quando eu estiver falando e como eu não vou contar conseguindo ver vocês, é só vocês pedirem para levantar a mão, que aí eu paro de falar e dou a palavra para quem levantou a mão, certo? Podem ficar tranquilo. ok. Não se sintam constrangidas em levantar a mão, me interromper, até porque eu falo demais. Então, se não me interromper, eu vou falando mesmo sem parar, certo? Tá Mas bom. fiquem à vontade aí para os comentários. Qualquer dúvida que vocês tiveram, ou na leitura, ou aqui durante a fala, ou comentário, pode ficar à vontade para falar, certinho? Uhum, Então, semana passada, a gente, a gente falou sobre. Começamos aqui, né, na introdução do texto, é uma introdução curta de 10 páginas. E só para dar uma contextualizada histórica aqui para você. Aqui o Freud ele tá em 1900, no período de final de 1916 a 1917, né? sim, Esse livro ele é um resultado de uma série de palestras, de conferências ou aulas que o Freud deu para uma comunidade de médicos, né? Para uma comunidade de uhum, médicos e leigos. Leigos em que sentido? Leigos de pessoas que não tinham formação na área da saúde, certo? Até porque também o próprio Freud ele era médico, ele era neurologista e quando ele expõe para o mundo o que a gente chama de descoberta da psicanálise, né, ou criação da psicanálise, quando ele expõe para o mundo, é bem ali no finalzinho do século XIX e no início do século XX. O, o primeiro livro, na verdade, sobre os estudos psicanalíticos de Freud, que a gente acha que é a interpretação dos sonhos, na verdade não é. A interpretação dos sonhos ele colocou assim como o livro inaugural, porque ali ele desenvolve muita coisa, principalmente no capítulo 7. Mas assim, o primeiro escrito, o primeiro texto de Freud que a gente pode considerar como primeiro texto psicanalítico ou pré-psicanalítico, como se chama, é um texto chamado Estudo sobre a Histeria, que é de 1895. Nesse texto é um relato de casos onde Freud, junto com um amigo dele, que era o Dr. Breuer, Joseph Breuer, eles começaram a atender pacientes histéricas que tinham sintomas físicos de histeria, né, como algumas uma série de sintomas que eram caracterizados como histeria, né?
algumas mulheres desenvolviam estrabismo nos olhos, outras ficavam sem conseguir falar, irritação, enfim. Só que, historicamente, a histeria ela sempre foi considerada uma doença peculiar do gênero feminino, né, da mulher. Né, até por um contexto de machismo, tudo. A gente sabe que... Só que, depois, né, isso já na época de Freud, já se falava em histeria masculina, né, mesmo que não abertamente, mas já se falava. Porém, dificilmente você veria, depois acontece, né, com Freud, mas dificilmente você veria um homem ir a um consultório médico por causa de sintomas histéricos. Não porque ele não tivesse, mas porque era socialmente uma imagem que ficava socialmente distorcida, né? Como se o cara ficasse numa situação inferior por ele procurar um médico por sintomas histéricos. É bem um contexto de machismo mesmo. A gente tem que ser sincero e dar nome à situação. Então, assim, só para não divagar muito nesse ponto, aí o Freud, aqui já 15 anos depois da descoberta da psicanálise, ele, por causa de muita polêmica, né, como o próprio Freud fala, que ele foi muito acusado de charlatanismo por causa da questão do inconsciente, que é algo que não tem como ser comprovado e tal. Mas também, assim, a relação com Freud, até hoje você pode perceber que é assim, ela é uma relação muito ambígua, né? Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia Freud, né? Até hoje é assim. Até hoje, inclusive dentro dos cursos de psicologia, você vê. Né? Inclusive dentro dos cursos de psicologia. Ou a pessoa ama ou odeia Freud. E já na época dele já era assim. Então, ou a pessoa admirava muito ou odiava Freud, achava ele um charlatão e tal, tal, tal. E ele toca nesse assunto. Então ali ele reúne um grupo de médicos que alguns estavam desconfiados, outros estavam de verdade curiosos, querendo aprender a psicanálise, e ele reúne e ele faz essa conferência, né, onde ele é uma série de conferências, várias conferências mesmo, né, de aulas, onde ele explica detalhadamente o que é a psicanálise. Por isso que a gente considera que esse é o melhor texto para se aprender psicanálise, né? Psicanálise freudiana. É bom a gente destacar uma coisa, né? Inclusive, eu estava até conversando com um grupo de estudos que a gente estava falando, que eu tenho aqui com os colegas durante a semana, que é comum a gente falar em psicanálise no geral, né? Quando se fala assim, a psicanálise pensa, Não. Beleza, a gente entende o que a pessoa está falando, mas é bom a gente destacar que não tem uma psicanálise no sentido unívoco da coisa, uma unicidade da psicanálise. Existem dentro da psicanálise diversas psicanálises ou diversas escolas de psicanálise. A primeira, obviamente, até porque ele foi o pai ali, o cara que descobriu, criou, é a escola freudiana, né? A primeira é a escola freudiana, mas não necessariamente o que a gente vai ver na psicanálise freudiana é um consenso entre os psicanalistas. Até porque existe dentro da psicanálise a psicanálise chamada da escola inglesa, que é da Melanie Klein e do Winnicott, né? Melanie Klein, Bion e Winnicott são os 3 psicanalistas mais conhecidos da escola inglesa, que é muito voltada para psicanálise de crianças, né? Atendimento de crianças. Você vê aí a Melanie Klein, ela tem estudos assim maravilhosos sobre psicanálise infantil e tal, especificamente com crianças, no atendimento com crianças, que já não era o foco de Freud. Apesar do Freud ter ali atendido a filha dele, que foi a Anna Freud, que depois se tornou também ali até uma rival da Melanie Klein nessa questão da psicanálise infantil, mas o Freud ele não se deteve em atender criança, né? O foco dele foi adultos, né? E neuróticos. A gente vai falar disso depois. Aí depois da escola inglesa, a gente tem a escola francesa, onde o principal nome é Lacan, né? Lacan é o principal nome da escola francesa, onde ele vai falar o seguinte, basicamente, né?
Os ingleses aí que são chamados de pós-freudianos, os ingleses eles estão meio que deturpando o ensino de Freud. Então eu vou fazer um retorno a Freud e fazer uma interpretação do que eu acredito ser uma melhor interpretação da psicanálise de Freud. Só que se você pegar para ver assim, a psicanálise de Lacan e a psicanálise de Freud são dois mundos diferentes. Dois mundos diferentes. Até a questão do inconsciente em Freud e em Lacan são percepções diferentes. Aquilo que é inconsciente para Freud não necessariamente é o que é inconsciente para Lacan. É muito complexo isso, mas vou dar um exemplo muito fundamental, assim, muito básico. Para Freud, o inconsciente ele se revela nas diversas ações das nossas vidas, né? A gente é movido por desejos inconscientes e várias coisas a gente pode perceber depois que a gente vai vendo, estudando sobre essas coisas, a gente percebe algumas manifestações do inconsciente na nossa vida. Como, por exemplo, que vai ser o próximo tópico que a gente vai ver, os atos falhos. O que é ato falho, né? Quando você está falando com uma pessoa sobre um assunto e aí você fala uma palavra que você não queria falar, sabe? Você troca a palavra, né? Isso é chamado de um ato falho. Aí o Freud entende isso como um desejo inconsciente, né? Uma manifestação do desejo inconsciente, tal. E que isso não necessariamente só se manifesta dentro de uma sessão de análise. Isso é manifestado no decorrer da nossa vida, né? No dia a dia, no trabalho, relações familiares, amorosas, amigos e tal. Não necessariamente somente dentro de uma análise. Aí tem a questão dos xistes, né? Xistes, ou piadas. São piadas, brincadeiras que a gente faz, né? E aí o Freud vai dizer que os xistes é uma manifestação inconsciente, é uma maneira da gente brincar com aquilo que reprime ou que angustia os nossos desejos inconscientes. Aí já para o Lacan, o inconsciente, ele só pode se manifestar dentro de uma análise. O inconsciente, na percepção de Lacan, ele não é manifesto de maneira perceptível no dia a dia como Freud entendia que era. Para o Lacan, o inconsciente ele só é manifesto através do discurso do sujeito em análise, né, dentro de uma sessão de análise. Questão complexa, mas é só um exemplo que eu estou dando. Então tem esse mundo dentro da psicanálise, né? E aí, para a gente não demorar, esse é o contexto que a gente está aqui do Freud. E a gente parou aqui na... Deixa eu ver. A gente parou aqui. Nesse último parágrafo aqui da página 16, foi onde nós paramos, né? O Freud, ele começa ali com algumas ironias que a gente destacou na semana passada, mas não são coisas muito relevantes, né, para o texto. Eu só quis destacar algumas coisas do discurso de Freud. A gente vai continuar aqui. Só nas partes que eu destaquei aqui eu comento, né? Aí o Freud começa falando aqui, nessa primeira linha desse último parágrafo, página 16, aí do PDF, ele vai dizer que há dificuldades relacionadas à instrução, ou seja, ao ensino da psicanálise. E aí ele vai dizer que quais são essas dificuldades, né? Como ele está dando aula para um público como ele está falando de psicanálise para um público de médicos, ele vai dizer que os médicos estão acostumados a ver, né? Estão acostumados a ver. Ou seja, quando você vai, né? Você entra num curso de medicina. Você entra no curso de medicina. Logo no primeiro semestre, você tem uma disciplina chamada Anatomia do Corpo Humano, onde você estuda o corpo humano, né? Em vários cursos de medicina, principalmente nos melhores cursos de medicina do Brasil, o estudo de anatomia do corpo humano é feito com cadáver, né? Com cadáver, dissecação de cadáver ali, que são destinados para isso. A família deixa ali destinado para o estudo e tal. Teve até um caso recente que não sei se vocês lembram, mas certamente vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar, o lutador de boxe que faleceu recentemente, que é o Maguila, né? Não sei se vocês lembram.
Maguila, lutador de boxe. E ele faleceu com uma questão cerebral, com AVC, né? Eu não sei se vocês lembram que há muito tempo, desde quando ele parou de lutar, ele ficou com uma espécie de retardo mental, né? Ele tinha uma dificuldade para falar, ele tinha um raciocínio lento, tal. Ele ficou com a cognição, a questão ali da percepção cerebral dificultada por causa das pancadas que ele levou, né? Durante a vida toda, lutando boxe e tal. E aí ele teve essa dificuldade e acabou que ele veio a falecer por causa de uma situação de AVC. Aí a família, né? Não, na verdade, o núcleo de neurologia e psiquiatria da USP pediu à família, né, formalmente, se eles poderiam deixar ali a parte cerebral do Maguila para estudos, né? Ali do cadáver dele, no caso, para estudos, porque eles queriam saber ali a relação entre o tomar muita porrada na cabeça, tomar pancada durante muito tempo e sequelas de retardo mental, né? Como foi a situação ali, eles queriam estudar. Se eu não me engano, a família autorizou, né? Devem estar desenvolvendo aí os estudos. Então é só um exemplo que eu estou dando. Então, aí o Freud fala assim, como o público dele é um público de médico, o que é que ele está falando? Ó, vocês vão ter dificuldade com o ensino da psicanálise, porque não é a mesma coisa que o ensino da medicina. Porque na medicina vocês estão acostumados a ver. Vocês vão lá, estudam anatomia do corpo humano, tal, 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 tal. Aí o Freud vai falar, até mesmo na psiquiatria, onde não tem uma relação necessariamente direta com o ver, com aquilo que... Porque na psiquiatria o médico dá o diagnóstico de acordo com o sintoma que é falado, né? Que é falado pelo paciente ali no consultório, mas o médico consegue ver a manifestação dos sintomas no paciente, né? Através do discurso do paciente, o psiquiatra, mesmo que ele não fale nada, mesmo que a gente ache que ele não está observando nada, pelo discurso do paciente, o psiquiatra consegue observar se o paciente é muito ansioso, se o paciente tem um surto psicótico de esquizofrenia, né? Ele consegue observar ali através da fala e através da manifestação do sintoma de uma forma visual no paciente. Na psicanálise não se dá dessa maneira. Você não consegue ver na psicanálise. Você não consegue ver o inconsciente. E aí o Freud vai falar aí, infelizmente, isso tudo é diferente na psicanálise. Por quê? Diferentemente da medicina, onde você tem um objeto visível de estudo, que é o corpo humano, ou no caso da psiquiatria, aquilo que é manifestado como sintoma, né, de uma questão neurológica, seja no comportamento, na fala, o que for, na psicanálise não se dá dessa forma. Primeiro porque na psicanálise, o que está sendo colocado em pauta é a questão do inconsciente. O inconsciente é ali, digamos, a descoberta fundante, né? Tem um discurso que a gente fala na psicanálise sobre a questão do mito fundador ou mito fundante. Não necessariamente é um mito, né? Mas aquilo ali que é o discurso fundador da psicanálise é a descoberta do inconsciente. E a gente não tem como ver o inconsciente, né? Não tem como ver o inconsciente. É que nem... não é um correlativo, tá? Se o Freud me ouvisse falando isso, ele se morderia de raiva, até porque o Freud era estritamente materialista, mas é só um comparativo para vocês entenderem. É como a gente, quem tem a questão espiritualista / religiosa, é que nem a gente querer comprovar questões espirituais, almáticas, de maneira visível, factível, né? O Freud se remorderia no túmulo ouvindo eu falar isso, porque ele jamais admitiria
fazer uma comparação do inconsciente com algum tipo de percepção espiritualista, né? Mas é só para vocês entenderem, sabe? Na religião, qualquer tipo de religião ou qualquer tipo de espiritualidade, por mais que tenham questões, claro, né? Que as pessoas tenham experiências reais com a espiritualidade, com a religião, mas é uma coisa que não tem como ser empiricamente comprovada, certo? É uma questão muito particular, pessoal, não é empiricamente comprovável. E isso não significa que é falso, né? De não ser empiricamente comprovado, não poder ser comprovado cientificamente ou visivelmente, não significa que é falso. Mas também já não pode entrar no campo do que vai se colocar ali como método científico, né? Que aí é uma questão que o Freud vai problematizar, né? Inclusive da psicanálise ser uma ciência, que é uma discussão até hoje, né? O Lacan também desenvolve isso. Então o Freud vai falar isso basicamente. Vocês vão ter muita dificuldade porque na psicanálise vocês não vão ter um material visível. E aí eu vou ler esse parágrafo aí que eu deixei destacado, que aqui ele fala coisas importantes. Esse último parágrafo aí da página 17. Infelizmente, isso tudo é diferente na psicanálise. No tratamento psicanalítico, não ocorre senão troca de palavras entre o analisando e o médico. O médico, no caso, é o analista, né? O psicanalista. O paciente fala, relata experiências passadas e impressões presentes, se queixa, confessa seus desejos e impulsos emocionais. O médico ouve com atenção, busca dirigir o curso dos pensamentos do paciente, instiga-o, compele sua atenção para determinadas direções. Só um momento que... Aqui, direções. Dá-lhe explicações e observa as reações de compreensão ou repúdio que, desse modo, desperta no doente. Parentes desinformados de nossos doentes, aos quais só impressiona o que é visível e palpável, de preferência, ações como as que vemos no cinema, jamais perdem uma oportunidade de manifestar suas dúvidas acerca de como se pode fazer alguma coisa contra a doença apenas com palavras. Como é que essa vai ser o questionamento, né? Como é que se pode curar através da palavra? Trata-se de um modo de pensar pouco sensato e não muito coerente. São, aliás, essas mesmas pessoas que têm certeza de que os doentes apenas imaginam seus sintomas. Vou dar uma pausa aqui, só para fazer um comentário que eu acho que é pertinente nesse caso. Vocês veem aí, vocês podem ver que o Freud ele está descrevendo, né, aquilo que é chamado de, eu vou colocar aqui no chat que pode ficar melhor, ou eu vou ver, deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu consigo abrir uma outra janelinha aqui para, acho que eu consigo, e aí eu compartilho uma outra janelinha para escrever um pouco, que eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês acompanharem meu raciocínio. Deixa eu compartilhar aqui, vou apresentar outra coisa aqui. Tá aparecendo aí um quadro branco? Tá, né? Tá. Certinho. É só mania de professor, para vocês entenderem melhor. Aqui a regra, o que Freud vai. Não observem minha letra, não, é horrível, meus alunos falam, mas
Dá para entender. O Freud vai chamar de associação livre. É o que ele vai chamar de regra fundamental da psicanálise, né? Regra fundamental da psicanálise. Isso aqui. Isso que ele descreve nesse parágrafo que eu li aí é o que ele é o que a gente hoje, depois ele vai desenvolver aí, a gente conhece hoje como associação livre. O que é associação livre? Fale o que vier à sua mente, sem uma necessidade de ordenamento lógico. Você não precisa ter uma ordem lógica no seu discurso. Você não precisa se preocupar com o julgamento, né, do analista. O analista não vai ter um olhar moral sobre o seu discurso, sobre o que você pensa, sobre o que você faz, sobre o que você sente, sobre o que você deseja. O analista não vai ter esse discurso moral, né, esse olhar moral, e não vai ter um olhar também de moral no sentido de querer que você tenha um discurso lógico da coisa. Eu vou acender um cigarro aqui porque eu tô... Então, ele vai falar isso. Não tem necessidade de ter um ordenamento lógico. Ou seja, você pode começar falando do seu momento presente, e aí isso te remete a algo da sua adolescência, da sua infância. E aí daqui a pouco você se lembra de uma vez que você estava na fazenda de um parente tomando um banho de rio, e você viu ali uma prima, sei lá, uma familiar, alguém tomando banho de rio, você viu ali com o corpo mais exposto e você sentiu uma espécie de desejo sexual, e isso te remeteu e isso ficou marcado na sua memória, e você se julga, você tem uma questão, enfim, isso é associação livre, né? Na psicanálise, essa é a regra fundamental para que aconteça uma análise, é a associação livre, porque o Freud vai entender que é através da associação livre que a gente vai conseguir captar o discurso do inconsciente. É através da associação livre que a gente consegue captar o discurso inconsciente. Agora deixa eu voltar aqui para o texto. A gente vai... Só pra gente... Só quis dar essa ressaltada aí. Então a associação livre aqui é isso. O paciente fala, relata experiências passadas, impressões presentes, se queixa, confessa seus desejos e impulsos emocionais. E aí vai ter uma outra coisa que o Freud vai falar aqui, que já é uma enunciação daquilo que ele vai colocar como o objetivo de uma análise ou da psicanálise, que é o que a gente chama de cura pela palavra. A palavra cura, essa é a perspectiva de Freud. A palavra cura. A palavra cura. E ele vai explicar por que a palavra cura. Ele vai dar uma explicação logo mais à frente. Né? É através da palavra que a gente manifesta emoções, desejos, enfim, expressa aquilo que pode estar de mais oculto dentro de nós. E o Freud coloca essa como... Ele já coloca essa enunciação aí sem citar isso, né? E aí, aqui continuando, ele vai falar, por exemplo, porque ele acredita que a palavra cura, né? E aí ele vai falar aqui, ó. Em sua origem, as palavras eram magia, e ainda hoje a palavra conserva muito de seu poder mágico. Com palavras, uma pessoa é capaz de fazer outra feliz ou de levá-la ao desespero. É com palavras que o professor transmite seu conhecimento aos alunos, e é também por intermédio das palavras que o orador, que um palestrante, arrebata a assembleia de ouvintes
e influi sobre os juízos e as decisões de cada um deles. Palavras evocam afetos e constituem o meio universal de que se valem as pessoas para influenciar umas às outras. Não vamos, pois, subestimar o emprego das palavras na psicoterapia, e sim nos dar por satisfeitos se pudermos ser ouvintes daquelas palavras que são trocadas entre o analista e seu paciente. O que é que o Freud está dizendo aqui? Ora, não é um absurdo, como as pessoas acham, falar que a palavra cura. Vamos observar para diversas coisas ao nosso redor. Como é que um professor transmite seu conhecimento aos alunos? Através da palavra. Como é que um orador, ou seja, um palestrante, alguém que discursa, um político, seja lá o que for, como é que ele convence, arrebata os seus ouvintes, né, a sua plateia, como é que ele consegue convencer sobre as suas perspectivas pessoais, ele consegue trazer um convencimento geral, através da palavra, através do discurso, né? Um outro fato, ele coloca ali a palavra como magia. Nas diversas religiões, um dos principais usos religiosos, né, é a palavra. Você pega nas diversas manifestações. Pode falar, Juliana. O que ele quer dizer com em sua origem? Qual seria essa origem? Na origem você pergunta na origem Ele que ele disse, fala ó, em sobre sua origem as palavras eram magia. Qual seria essa origem que ele está sentindo? A origem que ele fala é a origem do discurso da palavra enquanto convencimento, né? Enquanto convencimento no sentido de que, na origem, ou seja, é porque, deixa eu dar uma explicada no contexto. Aqui, a gente está vivendo, o Freud, no caso, está vivendo na passagem do século XIX para o século XX, que é marcado por um período de positivismo, chamado cientificismo, onde a descrença no discurso religioso, ela era majoritária, né? Sim. Ela era majoritária, porque ali acontece o que depois um sociólogo chamado Max Weber, que ele, inclusive, ele foi contemporâneo de Freud, ele vai chamar de desencantamento do mundo, ou seja, as pessoas perderam aquilo que era chamado de encantamento no discurso mítico / religioso, e marcado por esse positivismo, essa confiança excessiva na ciência, o discurso religioso, o discurso espiritualista, ele foi colocado totalmente no campo da superstição, né? No campo da superstição, do misticismo, da magia. Quando ele fala ali em sua origem, ele fala não necessariamente na origem do mundo, mas ele fala de uma época em que o discurso religioso ou o discurso do misticismo, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido espiritualista da palavra, era uma crença majoritária. Ninguém duvidava do discurso religioso, mítico, né, mágico, como ele fala, né? Quando ele fala que no início a palavra era magia. Por que no início a palavra era magia? Porque você veja, nas religiões, até mesmo nas religiões primitivas, como se davam os rituais? Através de palavra, até hoje. Você pega as religiões tribais, de comunidades tribais, comunidades indígenas, né? Aqui no Brasil, algumas comunidades quilombolas. Como é que se dão os rituais religiosos? Os rituais religiosos se dão através da palavra. E essas comunidades que a gente chama de tribais e que preconceituosamente, eu até escrevi um artigo sobre isso na minha numa pós-graduação que eu fiz em sociologia, sobre a concepção do etnocentrismo, né? O etnocentrismo de colocar as pessoas que, na verdade, são herdeiras de tradições ancestrais como pessoas bárbaras, né? O discurso europeu, eurocêntrico, né? Inverteu a situação.
colocou essas pessoas que são de tradições milenares como bárbaras e o discurso eurocêntrico, europeu ali, cristão, tal, como o discurso civilizado, civilizatório. Então, respondendo a sua pergunta, Juliana, quando o Freud fala em sua origem, não necessariamente ele está falando na origem do mundo, mas ele está falando na origem do uso das palavras, né? Na origem do uso das palavras. Quando a palavra começa a ser usada pelo ser humano, né, através de uma forma ali de formação sintática, morfológica, tudo isso, quando ela começa a ser usada pelo ser humano, ela começa a ser usada também e principalmente para rituais, né? Para rituais. Vamos imaginar, você pega o homem primitivo, né? O homem chamado, né? O homem das cavernas, que não é muito adequados a esse termo, mas como as pessoas ouvem falar na escola, tal. Mas você pega ali o homem primitivo, né? Os homens que ali tiveram as primeiras descobertas que não são úteis até hoje para a humanidade. Então, quando, por exemplo, quando eles começam a descobrir os fenômenos naturais como o fogo, como chuva, né, vegetação, os homens neandertais, você pega ali, quando eles descobrem esses fenômenos naturais, qual é a primeira atribuição que eles fazem? Há uma atribuição divina. Né? Isso só pode ser uma manifestação divina. O fogo é uma manifestação divina, a chuva é uma manifestação divina, o fruto que dá através da chuva, o fruto que dá na árvore através da chuva, que dá na terra através da chuva, é uma manifestação divina. Então, por isso que o Freud vai dizer que em sua origem, ou seja, na origem do uso da palavra, as palavras eram magia. Né? Elas eram magia. Porque eles acreditavam que através da palavra se manifestava um poder sobrenatural. E até hoje é assim. Vou pegar um exemplo clássico, né, que todo mundo deve conhecer, mesmo quem não é da religião, mas deve conhecer. Qual é a doutrina ou o dogma principal do catolicismo? É o que é chamado de transubstanciação eucarística. O que significa isso? A hóstia consagrada lá na missa, segundo a crença católica, o dogma católica, a hóstia, na hora que o padre professa certas palavras, a hóstia ela deixa de ser um simples pão com farinha de trigo e se transforma no corpo de Cristo. E o vinho deixa de ser o simples vinho e se transforma no sangue de Cristo. Acontece isso de uma forma visível? Não, é através da palavra. Como é que o padre, ou como é na crença católica, como é que a hóstia se transforma em corpo de Cristo e quando é que o vinho se transforma em sangue de Cristo? Através da enunciação de determinadas palavras pelo sacerdote, pelo padre. E você vai ver em diversas religiões esse mesmo, não necessariamente a transubstanciação, mas o mesmo uso ritualístico da palavra. Essa origem tem muito a ver com crença, então, na palavra. Tem muito a ver com crença. Ele vai falar isso por quê? Porque ele quer falar sobre o uso da palavra com um efeito terapêutico, medicamentoso para o ser humano. Certo? É isso que ele quer colocar. Ele quer colocar, ora, porque ele, resumindo, né, ou parafraseando, não entendo porque vocês se surpreendem quando eu falo que a palavra cura. Porque veja, a palavra ela é usada e foi usada como o principal elemento de um ritual religioso, ou de vários rituais religiosos. A palavra ela é capaz de fazer uma pessoa feliz ou de levá-la ao desespero. E é uma verdade. A depender sabe, você tem um amigo, entre aspas,
né? Isso é eventual na vida de qualquer pessoa. Você teve uma conquista muito grande na sua vida, né? Você passou num Uhum. concurso que você queria, você conquistou algo que você queria muito, você teve uma promoção no trabalho, ou você começou a namorar uma pessoa que tá te fazendo muito bem, né? Que vocês se encontraram ali, ou você terminou um relacionamento abusivo, um relacionamento que você queria se desfazer há muito tempo e nunca conseguiu. De variadas coisas, você vai contar uma conquista sua para um amigo, né? Você vai toda entusiasmada, pensando que essa pessoa é sua amiga e você fala, aconteceu isso comigo e essa pessoa faz aquele desdém, né? E aí menospreza, diminui a sua conquista, né? Com a palavra. Qual o efeito que isso traz em você? Um efeito de frustração, de tristeza, né? Você fica, Uhum. poxa, eu pensava que essa pessoa era minha amiga. De outra forma, né, da mesma forma que a palavra pode te levar à tristeza, a desespero, à raiva, a palavra também pode te levar à felicidade, né? Ela também pode te levar. Você, e exemplo disso é manifestação política ou discurso político. Você vê numa manifestação política as pessoas em euforia que chega a parecer uma coisa assim transcendente, né? Sim. Eu não sei vocês, mas assim, eu já tive experiências assim não, não é uma coisa assim, eu não vou dizer que é uma coisa sobrenatural, mas tem pessoas que elas têm políticos, né, que têm o dom claro, né, uma vocação clara para a palavra, né, para a manifestação através da palavra. E tem pessoas que conseguem fazer o outro se arrepiar com um discurso. Você se arrepia com o discurso de um determinado político. Né? Você fica arrepiado, uma sensação de como se estivesse num transe espiritual ali, né? Com o discurso de Sim. um político. E ele faz isso como? Através da palavra, né? Através da palavra. Ou seja, ele manifesta uma emoção em você através da palavra. E é isso que o Freud vai dizer. Assim como a palavra é capaz de fazer isso tudo, a palavra ela também tem a sua função terapêutica para a mente, para o nosso psiquismo, para a nossa psique. Certo? É isso que o prof... Ficou claro aí, Juliana, essa questão Pô, da, sim. Uhum. da origem da palavra, a sua pergunta? Sim, sim. Sabe, ele está falando ali, quando ele fala da origem, é na origem do uso da palavra, né? Então vamos, deixa eu avançar aqui. Aí o Freud vai dizer, mas, né, que ele vai dizer assim, como a gente pode... Tá parecendo que a chamada termina em 15 minutos. É, faltam 15 minutos. Então deixa eu dar uma adiantada. Assim como o Freud fala que é, na que essas coisas a gente pode ver, a gente pode constatar, né? Como o discurso de um político, elas são constatáveis porque elas são abertas para todo mundo. Mas as palavras que são trocadas entre um analista e um paciente, elas não podem ser abertamente divulgadas, né? Uhum. O que você fala no análise com o analista é estritamente sigiloso e não pode sair dali. O seu analista não pode levar o que você fala para qualquer pessoa, né, detalhes de sua vida, para qualquer pessoa não, ele não pode levar para ninguém, né? Para ninguém. A única pessoa com que um analista pode levar, e não com detalhes, é para o supervisor dele, ou supervisora dele. Que todo analista tem o seu supervisor, que o que é que ele faz numa supervisão? É quando ele tem dificuldade em uma questão de um determinado caso, ele leva ali, ó, tô com uma dificuldade aqui nesse ponto com esse paciente sobre isso, mas mesmo assim, ele não leva os detalhes. Ele leva a dificuldade que ele está tendo, que o analista está tendo no caso. Ele não leva os detalhes que o paciente fala. Ele fala, ó, tem uma questão aqui dessa paciente com que está me parecendo algo de abuso na infância, mas eu não tenho como ainda detectar ou comprovar isso, sabe?
eu estou apenas suspeitando de que tem falas dela que me levam a um trauma por abuso na infância. Aí ele leva isso para o supervisor. Mas ele não vai levar para o supervisor os detalhes do discurso da paciente que fez ele suspeitar de um abuso na infância. Ele não pode levar isso. Porque na ética psicanalítica, o que é falado por um paciente e por um analista é estritamente sigiloso, não pode sair dali. Então, por isso que é tão difícil de comprovar isso que o Freud fala, como a psicanálise como sendo uma cura através da palavra, né? Ele vai dizer porque ele não pode levar o material de uma análise para uma avaliação ou para um exame aberto onde todo mundo pode saber o que um paciente fala para o seu analista. Então, deixa eu só... Isso aqui é mais ou menos ele voltando nesse mesmo ponto, né? Que ele vai falar que, por exemplo, quando um professor de história fala sobre Alexandre o Grande, e todo mundo acredita no que o professor de história fala. E por que ninguém acredita no relato de um psicanalista, né? Se eu acredito no que o meu professor de história fala sobre a existência de um cara há milênios atrás chamado Alexandre o Grande, né? Que foi um imperador muito poderoso e tal. E por que eu não acredito no relato de psicanalistas? De que houveram curas através da palavra. Sendo que o professor de história está falando de um cara que ele nem conheceu e não conheceu ninguém que conheceu Alexandre o Grande. E o psicanalista está falando de algo que ele vive no dia a dia dele, com os pacientes dele, né? Então é só um exemplo que ele dá para falar sobre que não é justificável, né? Essa questão de não acreditar no discurso do analista. Então, para a gente terminar, faltam aí uns 10 minutos. Deixa eu só ver se tem algo que... Aqui, ele vai falar algo essencial. O que, primeiro, ele fala sobre... Lembra que ele está falando sobre isso aqui, sobre a dificuldade de se aprender psicanálise, né? Ele está falando isso. E aí ele vai falar que, para se aprender psicanálise, a primeira coisa que é necessário é uma autoanálise, ou uma autocompreensão, um autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Antes de você querer analisar os outros ou compreender os comportamentos dos outros, primeiro se conheça. E é isso que a gente vai fazer no análise. É isso que a gente vai fazer no análise. Por isso que a base da formação do psicanalista, ela é chamada de tripé psicanalítico. Ou seja, por que tripé? Porque é teoria, supervisão e análise pessoal. Primeiro, antes de tudo, é a análise pessoal. Não existe analista sem análise pessoal, né? Porque você só pode se autorizar ou ser reconhecido dentro de uma comunidade psicanalítica como um analista quando você já tem um processo longo de análise pessoal. É isso que o Freud está dizendo. Para se aprender psicanálise, primeiro entre num processo de análise. Primeiro se conheça, primeiro tenha um longo processo aí de conhecimento pessoal, de autoconhecimento, né, para depois você querer analisar os outros, né? Porque é incompatível, não tem como querer. Um exemplo aqui, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que Juliana seja minha paciente, né? Não tem como eu querer, junto ali, dentro de uma sessão de análise, querer descobrir as questões inconscientes de Juliana se eu não descobrir nem as minhas dentro de um processo de análise, né? Como é que eu vou querer descobrir algo do outro se as minhas próprias questões estão encobertas, né? E não estão encobertas por uma questão assim de algum impasse na análise, mas não, pelo simples fato de que eu nunca fiz análise, de que eu nunca me autoanalisei. E segundo o Freud, o processo de autoanálise ele só é possível dentro de um processo de análise pessoal. E essa é algo necessário, fundamental para a formação de um psicanalista, né? A análise pessoal, que é uma das bases do tripé psicanalítico, análise pessoal,
formação teórica e supervisão. Lembra o que eu falei aqui do supervisor, né? É a questão ali é a base da formação do analista. Então, o Freud fala um pouco sobre essa questão do autoconhecimento aqui, nesse parágrafo aqui, né? Nesse parágrafo aqui da página 20. Deixa eu só avançar aqui algo que... Ele Aqui, fala de fenômenos psíquicos. O senhor poderia falar rapidamente sobre o que são? você tá na página aí? Só para eu dar uma olhadinha. A página 20, que ele fala que a psicanálise é algo que aprendemos em primeiro lugar em nós mesmos, mediante o estudo da nossa própria personalidade. E aí ele diz, há toda uma série de fenômenos psíquicos muito frequentes e conhecidos de todos que, após algumas instruções sobre a técnica, podemos observar em nós mesmos e tornar objeto de análise. Quais são os fenômenos psíquicos frequentes? Fenômenos psíquicos. Por exemplo, sonhos, né? Sonhos, atos falhos, xistes. Para ele, tudo isso são fenômenos psíquicos que são a manifestação do inconsciente. Ele escreve o livro Interpretação dos Sonhos porque o primeiro objeto de pesquisa psicanalítico de Freud foi o material dos sonhos que os pacientes deles traziam em análise. Sabe? Tá. Isso para ele é um fenômeno psíquico incontestável de manifestação do inconsciente. É o primeiro objeto de análise dele, de pesquisa psicanalítica dele, são os nossos sonhos, né? Os nossos sonhos recorrentes. Então ele vai fazer uma análise dos sonhos dos pacientes dele, e ele faz também no livro A Interpretação dos Sonhos uma análise dos próprios sonhos dele, né? Ele faz uma análise dos próprios sonhos dele. Então, esse é um exemplo dos fenômenos psíquicos que ele fala. Tem a questão dos atos falhos, que a gente vai ver na sequência, e dos xistes inconscientes. O que é um xiste? É uma piada inconsciente. Sabe aquela piada que você faz sem pensar? Aquilo para Freud tem uma manifestação do inconsciente. Esses são fenômenos psíquicos para Freud. Deu para entender, Juliana? Tá. Eu tinha dado uma pesquisada por cima, e aí eu vi a questão dos tópicos ou tópicas do modelo topográfico e estrutural. Aí eu resolvi perguntar para entender melhor. É porque a gente vai dar... Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente já encerra algo aqui depois. Ele vai fazer duas topografias, né? O Freud vai fazer duas topografias. A primeira tópica dele é dividir a estrutura psíquica em consciente, pré-consciente e inconsciente, certo? Uhum. Ele divide. Essa é a primeira topografia de Freud, que a gente vai ver nos primeiros escritos dele. Depois ele faz uma segunda tópica, que não necessariamente anula a primeira, mas complementa, que é id, ego e superego. Certo? Então, o que vale hoje é a segunda. Não, a segunda complementa a primeira. A gente tem uma estrutura psíquica formada em consciente, pré-consciente e inconsciente. E dentro dessa estrutura, a gente tem instâncias psíquicas. Id, ego e superego. Que não necessariamente anula a primeira. É porque falta pouco tempo, e não vai dar, falta 5 minutos. Eu acho que não vai dar pra... Acho não, com certeza não vai dar pra explicar isso, porque é bem complexo, sabe? Essa questão da tópica. Eu não entrei nesse assunto, porque eu queria ficar nessa introdução pra gente ver isso mais lá na frente, que ele vai falar nesse mesmo texto, certo? Tá ok. Mas é basicamente isso. A primeira tópica é pré-consciente, ou inconsciente, pré-consciente e consciente. E a segunda tópica é id, ego e superego. Uma não anula a outra, mas se complementam. Certo? Tá. Deixa eu ver aqui. Aqui ele vai dizer algo interessante que para os médicos, por que eles têm dificuldade em aprender psicanálise? Porque falta formação filosófica neles. Eles precisam de formação filosófica
para entender psicanálise. Eles têm uma formação científica muito boa, mas uma formação filosófica muito precária. Por isso que eles têm dificuldade em compreender psicanálise. Porque psicanálise, assim como tem formação científica de Freud, que também era médico, neurologista, tem formação, tem muito que remete à filosofia. É isso que ele vai dizer aqui, mais ou menos. Deixa eu ver algo aqui. Se tem algo importante que ficou de fora. Porque eu tô falando assim porque em muito das minhas falas eu já adiantei muita coisa que já tá aqui na introdução, né, nessa parte. Então só tô vendo se tem algo sobre qual eu não falei, algum assunto sobre o qual eu não falei. Tem essa questão. Então, vamos fazer assim, ó. Já tá terminando o nosso tempo. Semana que vem, aí a gente vai ficar pra gente ler a questão dos atos falhos, certo? Os atos falhos é a partir da página 25 aí. Mas antes da gente falar sobre os atos falhos, a gente lê da página 25 até a página 41, né? Essa questão dos atos falhos aí durante a semana. Mas antes da gente falar sobre os atos falhos, aí eu vou falar sobre essa questão da estrutura, né, das tópicas e da energia libidinal, dos impulsos sexuais, que foi algo que ficou faltando hoje. Pode ser? Pode ser. Tá bom? Porque faltam 2 minutos para nossa chamada terminar, aí não vai dar tempo. Mas espero que hoje tenha sido um pouco mais fluido, né? Porque semana passada eu quis ler um pouco mais linha a linha. Hoje eu não quis fazer dessa forma porque eu quis ir comentando. Tá bom? É que o pessoal também se apresentou, né, Patrícia? Também tomou tempo. Exatamente. Mas aí semana que vem a gente fica nesse tópico, tá bom? De falar sobre as estruturas ali das duas tópicas, né? E a gente fala um pouco sobre as energias libidinais ou impulsos sexuais, certo? Tá ok. Bom final de semana pra vocês, gente. Muito obrigado aí. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau.